Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 6 e 7. Nosso devocional hoje vai ser bem rapidinho, já é rápido diariamente. Hoje vai ser um pouco mais expresso, vai ser um café expresso hoje, mas eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Então, antes de nós entrarmos necessariamente na palavra, eu te convido a deixar um like nesse vídeo. O seu like ajuda muito para que outras pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu te convido a estar conosco todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o que está escrito, gente. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos mais uma vez? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Preste atenção no que Deus tem para ministrar ao seu coração nesse momento. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos cristãos colossenses e ele fala sobre uma atitude, uma decisão, né? Pessoas receberam Cristo Jesus, versículo 6, e ele enfatiza para que essas pessoas que um dia receberam Cristo Jesus continuem a viver nele. Olha o que diz versículo 7, enraizados e edificados nele. Ou seja, existe o receber Cristo Jesus e existe o continuar a viver em Jesus. Eu quero conversar com você hoje sobre arrependimento. E uma das principais confusões sobre arrependimento é que nós confundimos o sentimento de arrependimento com o processo de arrependimento. Fique tranquilo que eu vou te explicar. O sentimento de arrependimento, ele ocorre quando o Espírito Santo de Deus, através de uma canção, através de uma oração, através de uma pregação, através de uma situação de vida, ele trabalha no seu coração, te convencendo de que você precisa do Senhor Jesus. Então você faz ali uma aliança com Jesus, você entrega a sua vida a Ele. Muitos aqui entregaram sua vida para Jesus, levantando a mão numa pregação, recebendo uma oração especial, reconhecendo naquele momento que Jesus era o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Naquele momento, teu coração estava cheio de emoção. Você estava quebrantado pela palavra que você ouviu, pela música que você ouviu, pela situação que você estava vivendo, pelo ambiente em que você estava, e tudo isso é bênção, tudo isso te empurrou a tomar talvez a decisão mais importante da sua vida. Só que essa decisão é como abrir uma porta. Você abre a porta de entrada do reino de Deus. Uma vez que você entra no reino de Deus, é preciso conhecer e avançar dentro desse reino, ou seja, crescer, desenvolver. Da mesma forma que uma criança nasce, digamos assim, quando ela sai da barriga da mamãe, essa criança, olha, maravilha, nasceu, a família toda está feliz. Agora, essa criança ela precisa se desenvolver. Desenvolvimento fisiológico, desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual, de diversos ângulos. Você deseja que aquela criança que nasceu com saúde, nasceu bem, nasceu em paz, ainda assim ela precisa se desenvolver. Se ela não se desenvolver em alguma parte, é algo preocupante e algo que vai demandar uma atenção especial, digamos assim. Mas para te ajudar a entender de maneira bem firme o que eu quero citar, eu quero te trazer agora a imagem de uma cerimônia de casamento. As cerimônias de casamento nos dias de hoje, elas costumam durar no máximo um turno do dia, né? Tem gente que vai se casar ali pela manhã, outros pela tarde, outros pela noite. A grande maioria, 99%, vai durar apenas um turno do dia. São poucos os casamentos que duram o dia todo ou aqueles que duram mais de um dia, o que era mais comum nos tempos de Jesus. Jesus ele chega a operar o primeiro milagre público dele, a transformação de água em vinho, num casamento.
que durou vários dias. É muito incomum isso hoje. Afinal de contas, isso demanda dos noivos um investimento financeiro que nem todo mundo tem uma margem para fazer, uma capacidade para fazer. Da mesma forma, nem todos os convidados vão ter a condição de ficar ali mais do que uma noite, mais do que uma tarde naquela celebração. Mas, embora a cerimônia do casamento dure apenas algumas horas, a aliança do casamento ela dura muito tempo. Se nós tomarmos por base aqui um casamento que prospere, que dê certo, um casamento em que só a morte separe os noivos, nós vamos ter ali provavelmente uma aliança que durará vários anos. Esse já estava vendo no Instagram, rapaz, uma coisa interessante. Eu gosto muito de ver esses vídeos de casais idosos, né, que já estão ali casados há décadas, muitos deles passaram a vida inteira juntos, às vezes foi o único amor da vida daquele senhor, daquela senhora que um dia foi um jovem, uma jovem, e eles estão ali inseparáveis, mesmo depois de muitas décadas. Formaram uma aliança, formaram uma família, muitos deles tiveram filhos, netos, bisnetos, e aquela é uma cena linda. E, portanto, aquela aliança que durou anos e anos e anos e anos, ela começou numa cerimônia de casamento, mas ela foi desenvolvida todos os dias através da atitude do marido e da esposa, ou seja, do cuidado dos cônjuges. Embora uma cerimônia ela seja preparada com muito carinho pelos noivos, para que todo aquele ato ali marque, seja realmente algo, uma simbologia muito forte nas emoções dele, das famílias envolvidas, da sociedade que está recebendo aquela publicação de aliança, é o dia a dia que vai desenvolver e fortalecer de fato aquela aliança. Dessa mesma forma, gente, uma coisa é o sentimento do arrependimento. Aquela tristeza que o Espírito Santo te permitiu sentir, que te levou a tomar uma boa decisão, a decisão de aceitar Jesus, de reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. Porém, depois que você tem essa decisão, você precisa entrar num processo de arrependimento, ou seja, você vai desenvolver um estilo de vida baseado em arrependimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, versículo 6. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele. Ou seja, desenvolvam um relacionamento com ele. Quantas pessoas você conhece que um dia conheceram a Jesus, receberam a Jesus no seu coração, mas que infelizmente, por razões múltiplas que a gente não tem tempo de desenvolver aqui, eles não continuaram a viver com Jesus, voltaram ao antigo estilo de vida. Na verdade, nós oramos por essas pessoas, desejamos que elas voltem aos pés do Senhor. Mas eu quero te alertar para que o arrependimento não seja apenas uma emoção no teu coração, mas que seja um processo de desenvolvimento que vai te levar a um novo estilo de vida. Gente, eu ouvi esses dias uma frase que marcou muito o meu coração, que diz assim: muitos querem ter um arrependimento para morar no céu, mas poucos conseguem ter um arrependimento que traz o céu para a terra. Olha que coisa forte. Muitos querem ter um arrependimento para morar no céu, mas poucos querem se arrepender até o ponto de trazerem o céu para a terra. O arrependimento que faz a pessoa, o arrependimento para morar no céu, digamos assim, é aquele arrependimento por medo do inferno, sabe? A pessoa vai ali até por um desencargo de confiança, por um desencargo de pensamento, por desencargo, né, de consciência, perdão. A pessoa vai lá, faz uma aliança com Jesus, levanta a mão, recebe uma oração, ela pensa, estou bem com Deus. Na verdade, ela está com medo do inferno, ela garantiu o lugar dela no céu. Mas o verdadeiro arrependimento, aquele arrependimento processual, diário, ele não vai te deixar triste todos os dias. Não é aquela tristeza do dia que você aceitou Jesus, não é isso. Na verdade, é um arrependimento que vai te ensinar um estilo de vida na qual você traz o céu para a terra. Talvez você conheça ou até mesmo seja uma pessoa que outrora era completamente violento, violenta, completamente inseguro, insegura, completamente promíscuo, promíscua, qualquer tipo de desajuste pecaminoso que você imaginar. Mas quando Jesus entrou na sua vida, você começou a desenvolver um relacionamento com Jesus tão intenso que o céu veio para a terra através de você.
Hoje você é uma pessoa transformada. Hoje você é uma pessoa mudada. Tem pessoas que brincam comigo dizendo assim, Tiago, se você me conhecesse há alguns anos atrás, eu seria irreconhecível. Você não imaginava a pessoa que eu era, o que eu sentia, o que eu fazia, como eu via o mundo, como eu respondia, como eu lidava com as situações. E por que a pessoa reconhece aquilo? Porque ela sabe que ela teve uma transformação tão grande que a pessoa que ela era é totalmente diferente da pessoa que ela é. Ou seja, agora ela é alguém que se arrependeu, não apenas com o sentimento, mas ela demonstra com o seu estilo de vida que ela está de fato arrependido. E esse arrependimento processual que nós precisamos viver. Agora eu quero fechar com uma coisa muito preciosa para o seu coração. Eu tenho essa responsabilidade com você. Se você está aqui me assistindo, me ouvindo, dedicando esses minutos, eu tenho essa responsabilidade com você. É muito importante, gente, nós diferenciarmos o cristão que é imaturo e está em processo de amadurecimento do falso cristão, tá bom? Uma coisa é o falso cristão. O que é o falso cristão? É a pessoa que tem a aparência de cristão, até se declara, mas o coração dela nunca esteve no Senhor. Ou se um dia esteve no Senhor, ela então apostatou da fé, ou seja, se afastou profundamente da fé cristã. Ela até carrega uma aparência, mas ela é um falso crente, uma falsa crente. Falso cristianismo é uma coisa. O cristianismo imaturo é outra coisa. O que eu vou falar aqui agora não é uma defesa do cristianismo imaturo. Eu vou apenas te situar para que você não desanime no seu processo de amadurecimento. O cristão imaturo, muitas vezes ele vai errar pela imaturidade, porém, a intenção sincera dele é acertar. Então, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo maturidade e vai ajustando os sentimentos dele, vai ajustando os pensamentos dele, ele vai amadurecendo na fé. Tem um testemunho que eu ouvi certa vez era um ex-bandido envolvido com o tráfico de drogas e ele aceitou a Jesus na prisão. Foi preso, condenado e na prisão, nesses projetos missionários que fazem trabalho em presidiários, ele se converteu. E ele conta no testemunho dele que ele era um bandido muito respeitado dentro da prisão, tanto fora quanto dentro da prisão. E aí, quando ele aceitou a Jesus, ele ficou tão apaixonado, quando um testemunho, ele ficou tão apaixonado por Jesus, que ele passou a pregar para todos os colegas de cela dele. Mas ele pregava e quem não queria se converter a Jesus, ele ameaçava. Ele falava, não, você vai se converter aqui na força, aceite a Jesus agora. Porque era a forma que ele tinha aprendido de, entre aspas, tá, convencer as pessoas lá na vida pecaminosa dele. E com o passar do tempo, óbvio, ele foi amadurecendo e quando ele contou esse testemunho, ele já contava de um modo quase que humorístico, ou seja, era uma coisa que para ele naquele momento era a única forma de pregar o evangelho, né? Aceite Jesus agora. Botava uma pressão, ameaçava o colega de cela e depois ele percebeu que aquilo era fruto de maturidade, entende? Então quando você pega só um retrato da vida do imaturo, você acha que ele é um falso crente. Não, na verdade, o imaturo é alguém que quer acertar, mas não sabe como fazer. Ele está ainda em processo de entendimento. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você entra num processo de arrependimento, é natural que você tenha uma recaída ou outra. Pode ser até, e eu desejo, que você nunca volte para o pecado. Mas é muito comum que no processo de arrependimento que você tenha uma recaída ou outra. E nesse momento de recaída, muitas vezes o peso da culpa vem tão grande, vem tão forte, que você pensa em desistir, achando que você não merece o amor de Deus. No sentido assim, olha, eu não mereço o amor de Deus, eu não tenho talento para ser filho de Deus, eu não sou capaz de ser filho de Deus, então eu vou mergulhar de vez no pecado porque eu sou um desgraçado, um miserável mesmo. Tudo bem, nós de fato não merecemos o amor de Deus. Porém, a ideia de Deus não é nos dar uma performance perfeita para a gente viver sem pecar nunca mais na vida. Esse tempo vai chegar. Quando Jesus voltar, nós tivermos nosso corpo glorificado, então seremos livres da presença do pecado. Porém, nos primeiros passos de uma vida de arrependimento, é até esperado que você tenha um deslize ou outro, uma recaída ou outra. Mas com o passar do tempo, você vai aprendendo, se fortalecendo, se desenvolvendo, até o ponto que você consegue vencer aquele pecado. Tem pecados que você faz uma aliança com Jesus e aí você não repete ele nunca mais. Você fala assim, Tiago era viciado. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente?
Já eu era viciado em álcool. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, cara, nunca mais uma gota de álcool. Tô fora. Deus me libertou. Fui liberto por Deus desse vício. Tudo bem. Feliz por você. Porém, tem outros tipos de pecados que talvez você vai ter que lutar com eles durante algum tempo. Eu costumo até, já falei isso aqui no devocional, que por exemplo, os pecados relacionados ao ego, eles são mais fáceis de esconder e mais difíceis de tratar. Entende? Por exemplo, o orgulho. Muitas vezes é um desafio o orgulhoso se reconhecer como orgulhoso. E depois que ele se reconhece como orgulhoso, é um desafio ele lidar com o orgulho que está dentro. Ele venceu o orgulho. Então pode ser que com o passar do tempo, uma vez ou outra ele tem ali uma recaída de orgulho, mas ele vai aprendendo a lidar com aquilo, o Espírito Santo vai trabalhando no coração dele até o ponto em que ele consegue vencer aquele pecado. Você está me entendendo? Eu falo isso porque muitas vezes, em nosso momento de fraqueza, quando você tem uma queda ou outra, meu irmão, o peso de acusação é tão grande. E quem traz muitas vezes esse peso de acusação no seu coração é Satanás. Sabia disso? Quando Deus toca no seu coração, você sente de fato uma tristeza pelo pecado que você cometeu, só que Deus, ele te inclina a você buscar um renovo. O sentimento que Deus gera no seu coração é de se levantar e nunca mais fazer aquilo. Já o sentimento que Satanás gera no coração é de você fez de novo, você não é digno do amor de Deus, você deveria ser punido por isso. Entende a diferença sutil? Uma coisa é te empurrar para a desistência, para a autopunição, para dizer assim, ó, você é um traste, fuja para longe de Deus porque você não é digno de nada do que Deus tem para te dar. Isso é Satanás. Deus é diferente. Deus ele vai te trazer a consciência do pecado, você vai reconhecer que errou, mas ele vai colocar um renovo no seu coração para você se levantar e você reaprender a como viver da maneira certa. A você ter um novo estilo de vida, um estilo de vida onde o arrependimento não é mais um sentimento apenas, mas é também um processo. Então, como o apóstolo Paulo falou, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A minha palavra hoje é para você que, por algum motivo, você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem uma aliança com Jesus, mas você caiu, está enfrentando um peso de acusação no seu coração. Eu vim aqui como profeta de Deus para falar para você que toda a acusação que Satanás tem colocado na sua mente, ela já foi levada na cruz do Calvário. E se você se entregar a Jesus, entender que o Senhor Jesus ele vai te reeducar, ele vai reeducar o teu espírito, reeducar as tuas emoções, reeducar a sua conduta, o Espírito Santo que mora dentro de você, ele vai te ensinar uma nova forma de viver. Se você entender isso, está disponível na palavra de Deus. Você então não vai só receber Cristo Jesus, mas como diz o apóstolo Paulo, você vai continuar a viver nele, você vai ser enraizado e vai ser edificado em Jesus, sabendo que mesmo os deslizes que você tiver no meio do caminho, eles vão testemunhar a tua fraqueza, mas vão testemunhar também a tua dependência de Deus, de um Deus que te ama, de um Deus que está te ensinando a caminhar. Gente, seria muita tolice um pai que pega ali o filho engateando, aí o filho pela primeira vez ele tenta andar ali sem as mãos no chão, né? A criança ela vai andando e caindo até que ela consegue se apoiar e andar sem cair de uma vez por todas. Já pensou se na sua primeira queda Deus te fulminasse lá, descesse fogo do céu para acabar com você? Meu irmão, nem eu estaria aqui. Meu Deus, eu teria sido fulminado 1 trilhão de vezes, entende? Então, por entender que muitas pessoas têm sido esmagadas pelo peso da culpa, sem compreender como o Espírito Santo desenvolve esse arrependimento dentro de nós, eu vim aqui para te dizer que o Senhor te ama, Ele cuida de você e Ele quer te ensinar a colocar os teus passos fundamentados nele. Ele vai te sustentar nessa caminhada, Ele vai te fortalecer, Ele vai te amadurecer para que você um dia possa vencer tudo aquilo que você lida hoje e possa desenvolver um relacionamento mais firme com Jesus. Amém? Queria muito falar mais aqui, mas eu acredito que Deus já falou o seu coração. Quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu oro, Pai, para que o teu Santo Espírito fale aos corações de todos os que me ouviram nesse momento.
Que o teu Santo Espírito, Pai, venha agora romper toda palavra, toda frase, todo sentimento de acusação que vem de Satanás, que vem da nossa própria carne. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, para que tu possas nos aliviar dos nossos fardos, dos nossos pesos e nos ensinar um novo estilo de vida. Nos ensinar um arrependimento que não é só um sentimento de tristeza, mas sim um novo processo, um desenvolvimento, uma novidade de vida trazida pelo Espírito Santo dentro de nós. Eu quero te louvar e te glorificar porque o Senhor é um Deus de segunda chance. Não só de segunda, de terceira, de quarta, de tantas chances, Pai. Eu te agradeço pelas chances que o Senhor já colocou e depositou na minha história, tantas e tantas delas. Eu agradeço, Pai, porque quem está me ouvindo aqui, quem está orando comigo nesse momento é alguém que também foi alvo do seu amor tantas e tantas e tantas e tantas vezes. Levanta, Deus, aquele que está caído, ressuscita aquele que está morto nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, seu like ajuda muito para que essa mensagem alcance outras pessoas. Eu te convido também a deixar um comentário nesse vídeo aqui sobre qual foi a parte que mais falou o teu coração. Para mim é uma alegria e um privilégio ler o teu comentário, assim como também eu busco responder a todos vocês e nós vamos mantendo essa conexão. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.